Graças a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu quero cumprimentar aqui a paz do Senhor com o pastor Júlio, Trindade. Nós estamos aqui para iniciar um podcast, numa transmissão de áudio, e nós vamos abordar de 4 assuntos, Isso. Muito interessante. Vamos entrar no assunto, pastor, porque vai ser tremendo. Pessoas que vão estar ouvindo, vai ser coerente aquilo que eles precisam do seu coração, Amém, amém. Eu também quero agradecer, em nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade que Deus preparou, E a gente vai aqui falar de um assunto polêmico, um assunto que vai mexer muitas vezes com a nossa vida pessoal, mas um assunto de grande relevância, Porque nós precisamos conhecer a verdade que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com certeza. Então precisamos conhecer essa verdade para os acontecimentos, para os nossos dias. Então eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Jorge, por Deus ter direcionado a gente nesse podcast aqui, áudio, para a gente poder falar um pouquinho. E a gente já espera, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas que ouvirem esse áudio façam seus comentários, façam uma pergunta, e na medida do possível a gente vai, de alguma forma, tentar responder, tirando ali algumas dúvidas, Que nós vamos falar aqui, e vai estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do verso a partir do 12 até o 14, e nós vamos falar de 4 personagens aqui, Nós vamos falar de Eli, um sacerdote, o sumo sacerdote, que é o pai. E nós vamos falar de Ofni e Finéias, que são 2 filhos, também sacerdotes. Então são uma família na presença de Deus. E andaram até certo momento reto, Exatamente. Deus, no começo. Mas aí no finalzinho nós vamos mencionar também aquele que veio chamado por Deus para uma promessa, que é Samuel. E ele então vai desenvolver seu ministério em meio a essa família que no final vai acontecer umas tragédias, e tudo por causa da desobediência. Então nós vamos comentar um pouquinho em nome do Senhor Jesus, e já agradecendo por essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Então, a gente vai começar lendo aqui, no capítulo 2, verso 12, a gente começa dizendo assim: eram, porém, os filhos de Eli. Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conhecia ao Senhor. O 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinham os moços do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também, agora o 15, também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Amém? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, mas aqui é um comportamento muito ruim desses moços, que o que está relatando aqui, que eles eram meio que vândalos, Uma pessoa estava preparando alguma coisa e chegava lá e tomava para si. Eles eram sacerdote e mandava os seus moços ir lá e pegar aquilo para eles, Tudo que era de bom dos outros, eles queriam para si, Mas, antes de tudo, eu quero falar um pouquinho aqui de Eli, o pai desses moços, Na verdade, Ofni e Finéias, eles foram criados na presença de Deus, pelo seu pai sumo sacerdote Eli, que era um homem de Deus, um homem abençoado.
Então, e aí ele era um homem muito abençoado, foi chamado por Deus para fazer o trabalho sacerdotal, mas ele tinha um problema muito sério com esses filhos dele, né? Que eles eram sacerdotes também, não tinham obediência à palavra, não tinha temor a Deus. Então ele profanava, né? Eu até diria o seguinte: quantos crentes estão na igreja que tem um comportamento de Ofni e Finéias? Verdade. Crente, Ofni e Finéias. Júlio, pastor Jorge, o que quer dizer isso? Quer dizer que estão na igreja, são cristãos. Que esses dois moços, eles não saíam de dentro da igreja, eles estavam dentro da igreja. Eles eram da família da igreja. Porém, lá fora... sacerdote, né? Isso. E lá fora eles profanavam. A Bíblia vai dizer que eles tinham relações com mulheres próximas à igreja. Então, eles não tinham temor. Eles profanavam o templo. E ele recebia toda a carne ali, que era para fazer sacrifício para Deus naquele tempo. Ele pegava para eles, né? Pegava para eles. Não levava então, ao altar. Além da profanação, a imoralidade também. Esses moços, eles eram... Quantos cristãos hoje, e aí é onde a gente entra no assunto que é polêmico, que estão na igreja, que tem esse comportamento. Quantos cristãos hoje estão na igreja que não tem problema tomar um pouquinho de cerveja? Quantos cristãos hoje que estão na igreja, adoram a Deus fervorosamente, mas quando sai lá no mundo está de mão dada com o adultério. Verdade. Está de mão dada com a prostituição, está de mão dada com a mentira, está com as mãos dadas com o engano. Ofni e Finéias. Porque o que faz a diferença do crente não é só estar na igreja, é quando sai ser igreja. Verdade. Porque se eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo, estar na igreja é um momento de adoração a Deus. Mas eu vou representar a igreja de Deus fora dela. É honrando o que Deus manda, os mandamentos de Deus, é obedecendo a sua palavra. É claro que nós não vamos dizer assim, nós seremos 100%. Não, mas a gente também não pode usar esse argumento para ser depravado 100%. Verdade. E conhecer a palavra, né? Eles são filhos de sacerdote. Exatamente. Sagrado, né? Tanto que aqui no 12 você vai perceber que ele está dizendo: eram, porém, os filhos de Eli. Agora, o que vai dizer? Né? Filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial. O que significa Belial? Depravação, imoralidade, todo tipo de malícia que uma pessoa possa ter. Quantas pessoas estão na igreja hoje, mas lá no teu trabalho vive no mundo da malícia, vive falando imoralidade? Porque o que nós precisamos entender quanto a esse exemplo do pecado dos filhos de Eli é que a gente às vezes não tem o temor de Deus. Quando não tem o temor de Deus, o pecado fica comum. Deus não me matou mesmo. A gente vai cair na mesma condição que Eva caiu no paraíso. Que Deus disse: quando comeres desse fruto, morrerás. Mas ela não ia comer do fruto, cair e morrer. Por que nós morremos hoje? Porque ela comeu do fruto. E interessante que ele estava acostumado com o pecado, né? Muita gente hoje está dentro da igreja, está acostumado com o pecado. Está acostumado. O pecado cauterizou a mente da pessoa e a pessoa não vê peso no pecado mais. Não sente a dor do pecado. Olha como uma coisa simples, que coisa tipo assim: Deus perdoou, Deus me perdoa e eu vou continuar até enquanto ele achar por bem direito, né? Exato. É isso que eles colocam assim. Exatamente. Quando Jesus falou que não sabe o dia da vinda dele, já foi um alerta para nós. Porque nós temos que fugir, que nem ele diz lá em Jó, fugir da aparência do mal, fugir do pecado hoje, porque ele pode voltar tão rápido como um piscar dos nossos olhos. Então, por temor, eu não vacilo. Entendeu? Eu posso cair, de repente contei uma mentira, de repente eu dou uma escorregada, mas aquilo vai me doer tanto que eu vou dobrar os meus joelhos ao chão e clamar com a dor daquele pecado, pedindo perdão a Deus e a misericórdia, que é o fato que aconteceu com Davi. Verdade. Davi, quando comete o pecado da imoralidade com Betseba,
ele se isola, ele vai vivendo uma situação, por isso que ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Porque ele era perfeito? Não, ele teve um dos piores pecados, adultério, e ainda planejou o assassinato de Urias, que era a esposa, era o marido de Betseba, e era um dos seus melhores soldados. Olha que interessante. Fiel soldado. E ele então, por causa da sua queda, que ele cometeu de adultério, ele ainda planejou outros pecados, que foi o assassinato do seu melhor soldado, um soldado fiel e confiável. Olha para você ver como que o pecado se estende. Verdade. Mas o pecado é quebrado quando ele cai no arrependimento, quando o profeta denuncia o seu pecado, Davi se prostra, Davi cai por terra, Davi vai ali fazer o seu jejum, não come, não bebe, não toma banho, ele está ali desolado. O pecado veio sobre ele, massacrando ele, porque ele tinha com ele que ele não pecou contra ninguém, ele pecou contra Deus. Ele foi, por isso que fala a palavra dele, que ele é o segundo coração de Deus, né? Exatamente. Ele conheceu a fragilidade que estava tendo, né? E quer conhecer como que Davi se sentia quando você vai no Salmo 51, aquela oração do Salmo 51 é após o pecado de Davi. Ali você faz aquela oração reconhecendo os seus pecados, então ali Deus viu um verdadeiro arrependimento. O que muitos não acontece hoje. Tem mulher que sai da igreja vai encontrar outro homem fora do casamento, tem homem que sai da igreja vai encontrar outra mulher fora do casamento, às vezes são pessoas solteiras que daí entram na área de fornicação, que era o que esses dois jovens faziam. Eles cometiam o pecado da fornicação. E para ele está tudo bem, né? E para ele estava tudo bem. Não, eu sou filho de sacerdote, sou filho de homem de Deus. Exatamente. E Deus não vai cobrar, né? Deus não, né? Então agora você imagina se ele morresse e esses meninos ficassem vivos, que nós vamos chegar ali onde Deus dá um basta. Pastor, mas só que a gente temos que tomar muito, tu vai cortar o espaço, né? O pastor, estamos falando aqui com o pastor Júlio Trindade e o pastor George. Eu já peço para você deixar seu comentário aí no rodapé, né, a respeito do que você vê, o que você quer saber, muitas vezes quer tirar alguma dúvida, você pode estar aí escrevendo embaixo para que a gente possa estar deixando, né, deixar um comentário para a gente responder. Claro, mais para frente, né, pastor? Claro, com certeza. Então, quando ocorre essa questão com esses moços, eles não têm o temor de Deus. Eles não têm o temor e eles estão pecando e o pecado para ele é comum. Né? Talvez eles pensam que nem muitos cristãos hoje. Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. E se é uma coisa que Deus não tolera, é profanação da sua palavra. É a profanação do que é sagrado. Verdade. Deus não tolera isso. Às vezes ele dá tempo para a pessoa se consertar, porque ele diz, eu não quero que nenhuma alma se perca. Eu quero salvar a todos. Então, como hoje nós vivemos no tempo da graça, nós temos tempo de corrigir. Verdade. Para chegar naquele dia, nós não ser pego em falta. E talvez tem muitas pessoas hoje... E como é que foi a morte deles, pastor? Então, aí, né? O que aconteceu com esses moços? Como eles eram sacerdotes, eles participavam de batalhas. Eles iam à frente da batalha. Também? Eles guerreavam. Com a espada, com tudo? Isso. Eles eram sacerdotes, mas eles eram do exército de Israel. Mas que a diferença é do sacerdote para o... Porque tem um que só era músico, né? O músico não lutava, né? Não. Os músicos, eles tocavam, tipo, né, os hinos, os louvores. Que levava a arca também, né? Não podia ir de frente de batalha. Não, às vezes eles levavam a trombeta e tal, mas como lá em Josué, vai lá um exército tocar as trombetas para a muralha cair. Então, às vezes, uma situação específica pode ocorrer. Assim como Davi também tocava a arca para expulsar demônio. Verdade. A música expulsa demônio. Né? Saiu o demônio de Saul. Saul, né? Então, quando ele ia lá, ele tocava a harpa. Então, por isso, as pessoas têm que valorizar o louvor na igreja. Verdade. Às vezes, o louvor está repreendendo o mal e fazendo, porque o mal ele não suporta louvor de adoração a Deus. Então. E pode ser só tocado
Tocado é uma administração. É uma administração. Porque o instrumento adora a Deus. E aí, pastor, vamos voltar no assunto, senão a gente vai acabar terminando. E aí eu quero perguntar a respeito do... Como é que ele foi morto? Então, eles foram para uma batalha com os filisteus. Certo. Só que eles levaram, na época tinha a Arca da Aliança. Certo. Eles levaram a Arca da Aliança. Ah, eles foram juntos também? A Arca da Aliança foi com eles. Já cometeu mais um erro. Mas aí eu quero perguntar o seguinte, parece que, se eu não me engano, eles foram para essa batalha se pedir direção a Deus, não foi isso? Exatamente. Primeiro que eles não podiam pegar a arca. Mas como a arca representava a presença de Deus, e toda vez que a arca estava à frente de uma batalha, o povo de Israel ganhava a guerra. Eles, com a profanação que tinham, eles não podiam tocar na arca, eles eram impuros. A arca, quem podia levar ela, somente os levitas. Eu perguntei para o senhor, né? Exatamente. Mas eles levaram, porque eles tinham certeza que a Arca da Aliança ia dar vitória. Só que eles perdem a batalha. Uma coisa que eu vejo é que ele não pediu direção a Deus nessa batalha. Não. Eles levam a arca e eles levam, e chega lá, eles perdem a guerra. Olha. Eles perdem a guerra, a arca fica lá, foi tomada pelos filisteus, porque os filisteus adoravam ao deus Dagon. Dagon. E esse deus se referia ao quê? O deus Dagon, ele era uma espécie, metade homem, metade peixe. É o Dagon. Então eles adoravam isso, tanto é que não podia pegar peixe. Quem pegava peixe cometia profanação ao deus Dagon, sendo que peixe é um dos melhores alimentos que o Senhor Jesus deixou. Eu prefiro deixar carne para comer. Então eles morreram nessa batalha. Certo. Eles morreram, porque pode ver que Deus deu tempo para eles, mas quando eles tocou na aliança, o tempo acabou. Na Arca da Aliança, o tempo acabou, eles morreram. Certo. Então eles foram mortos. A mulher de Finéias estava grávida. Quando chega a notícia para o pai, Eli, que os filhos tinham morrido e perderam a batalha, Eli estava sentado numa cadeira, ele era muito obeso, e caiu numa queda e morreu. Verdade. Então morreu os filhos e morreu o pai. Mas por que ele está morrendo e por que está acontecendo? Qual foi o pecado de Eli? Ele não era um sacerdote perfeito? Mas ele está cometendo o pecado dos filhos. Quantas vezes o pai não corrige o filho do seu pecado? Tipo assim, o pecado foi da omissão. Da omissão, né? Ele estava vendo tudo acontecendo, não repreendia os filhos. E aí é o pecado da omissão? Aí é o pecado. Quantos pecados de omissão não acontecem hoje na igreja? Tem pastor que olha, que acha que isso é normal, né? Tipo assim, o filho está errado e tal. Não, mas tem que continuar pregando o caminho do Senhor. Pregar o evangelho, porque a Bíblia vai dizer que é que nem a palavra é que nem uma gota d'água que vai batendo numa pedra até que ela rompe, né? Mas aí ele aceitou, o caso, a omissão foi essa, porque ele aceitou isso? O quê? Ele aceitou. Ele aceitava, ele deixava eles daquele jeito. Eles não repreendiam eles. Então veja só, você que está ouvindo aí essa ministração, né, o pastor Júlio Trindade está explicando que muitas vezes não é porque você muitas vezes que está ouvindo pastores aí que ministram a palavra, está observando que muitas vezes temos que não temos que acobertar o erro dos filhos da família. Temos que corrigi-lo, tem que repreendê-lo, né? Para não cometer o pecado da omissão. Da omissão. Isso aí é o pecado da omissão. Então tem que vigiar, né, pastor? Exatamente. Então o que acontece? Para a gente acelerar aqui um pouquinho. O que aconteceu? Então eles morreram. Morreu os dois filhos e o pai. Só que a mãe de Finéias, a esposa de Finéias está grávida. E quando ela fica sabendo disso, ela dá à luz ao filho. Misericórdia. No momento de angústia, dor e desespero. Ela dá à luz ao filho e ela também morre. Meu Deus. Mas que você sabe por que ela morreu assim? Ela morreu dando à luz ao filho, né? Porque ali está dando um exemplo do tamanho da tragédia que o pecado ocorre numa família. É desesperador, né? Às vezes tem família, na própria igreja, está vivendo um caos por causa do pecado de um ou dois ali dentro. Eu quero saber, a morte dela foi do súbito por causa da notícia? Exatamente, o impacto da notícia, então, assim como Eli também. Quando ele fica sabendo que Israel perdeu a batalha, o choque foi tanto que ele caiu da cadeira e morreu.
Então você está vendo como é que é interessante? A mensagem de forma que vem direto para mim e para você, né, você pode ter certeza que é impactante, chega até a morte, a pessoa desesperador no pecado, porque em Finéia ele estava em pecado, ele estava fora da visão. Então chegou direcionado para a esposa dele e ela morre. E ela morre. Ela morre porque foi impactante. Antes de morrer, ela põe o nome do filho de Icabode. Icabode. Que fala Deus. Aí ele está dizendo, foi-se a glória. Você vê? O nome se justifica. Por que foi-se a glória? Foi-se a glória de Deus. Deus se retirou. E quando Deus se retirou, a tragédia pousou sobre eles. Meu Deus do céu. Morre o pai, morre os dois filhos, morre a nora e morre o pai. Meu Deus, que tragédia é essa? Entendeu? Uma terrível tragédia acontece por causa de quê? Da profanação. O crente, o cristão em profanação, por que é profanação? Deus conhece a nossa vida lá fora, lá dentro da igreja, nós não conhecemos ninguém, todo mundo é santinho. Verdade. Mas tem crentes na igreja que são profanos a palavra de Deus. Ele sabe da palavra. Você pode ver que você conversa com pessoas que não vivem na igreja, eles conhecem a Bíblia. Tá desviado, né? Tá desviado, ele conhece a Bíblia. Melhor do que a gente. E ele se justifica em cima de alguma coisa. Só que ele está esquecendo que essa mesma palavra que prega um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que abençoa, um Deus que faz tudo, também é um Deus que amaldiçoa e é um Deus que permite a tragédia acontecer quando o sagrado é profanado. E Deus era sagrado, né? Era sagrado. Agora, um pouquinho aqui mais para baixo, no meio de tudo isso tem um menino chamado Samuel. Que Deus chama ele 3 vezes. E ele ouve, aí ele vai incomodar Eli quando ele está na cama, fala, Senhor... Ele não sabia a voz. Não sabia, o Senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei, ele volta a deitar. Aí o Senhor repete, ele volta lá, mas o Senhor me chamou, não chamei, volta lá, deitou. Aí na 3ª vez, aí ele percebe, opa, é Deus querendo falar com o menino. Falou, volta lá e deita. E quando Deus chamar, você diz, eis-me aqui, Senhor. O teu servo te ouve. Aí Deus fala com Samuel. Mas tem várias formas, aqui, né, eu estou cortando o pastor aqui, porque muitas vezes tem pessoas que estão lá do outro lado e se fica perguntando como é que Deus vai falar com a pessoa, né? Tem gente que não sabe isso aí. Não sabe. Então, ele fala, como nesse momento, ele fala por voz, por chamado, você vai ouvir. Às vezes ninguém ao seu redor vai ouvir, então você se prostra e fala, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te ministrar o que ele quer de você. A outra coisa através de sonho, que muitas vezes não é um sonho comum. Você está acordado, mas parece que de repente você dormiu. Tem um sonho comum e o teu sonho de Deus. Isso, tem um sonho comum, que depois que você pegou num sono profundo, você sonha. Já aconteceu comigo, de eu estar com sono, de repente eu desperto. Daí a pouco vem aquele sono repentino, eu percebo que eu estou acordado, mas parece que eu estou dormindo. Aí eu vejo tudo que está acontecendo. Aí aquilo ali é uma visão. Aí ele fala por visão. Porque ele vai dizer lá para Moisés, onde tem lá uma contenda entre Miriam e Arão, falando mal de Moisés. Aí Deus ouve e chama Moisés. Aí chama Moisés para uma reunião sacerdotal. Porque ele não se agradou de ver Arão e Miriam falando mal do servo dele, do amigo dele, quer dizer que Moisés era amigo. Então, Deus não se agradou disso. Deus não se agrada que eu fale mal do pastor, que eu fale mal do outro irmão, as ocultas. Deus não se agrada disso. Isso aí é um pecado, Deus tá vendo? É pecado. Então, o que aconteceu? Ele foi, chamou ali na reunião e Miriam se considerava profetisa. Aí Deus vai dizer para ela assim, Miriam, se houver algum profeta aqui, chama ele, traz ele aqui perto de mim. Deus sabe o que está fazendo. Né? Ele já descredenciou ela, que ela se dizia profetisa. Ele já descredenciou, porque senão ele não perguntava. Ele falou, se tiver algum profeta aqui, traz aqui falar comigo. Ele falou, eu vou falar com ele por visão, por sonho. Mas com meu amigo Moisés eu falo frente a frente, tete a tete. Eu falo olhando nos olhos dele e ele no meu. É assim que eu falo com meu amigo Moisés. Tipo, ele está dizendo, não fale escondido, porque eu estou ouvindo e vendo tudo. Muitas coisas que a gente fala, Deus está ouvindo e anotando tudo. Todo mal que a gente está falando do pastor, todo mal que a gente está falando de outro irmão, de uma irmã, Deus está anotando tudo. E no dia que ele tiver tete a tete com nós, ele vai cobrar. E tem pessoas que não acreditam nisso, né? Não acreditam. Isso aí é fanatismo. Que acha que Deus
Deus não está ouvindo. Não, Deus ele tá tão atento às coisas que ele diz, o nosso pensamento, que às vezes a gente pensa maldade, pensa as coisas e acha que está tudo certo. Mas Deus ouve o nosso pensamento mais alto do que a nossa voz que está aqui agora. Olha que bênção. Ele ouve. Então nós temos que ter cuidado. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, cuidado, porque tem muita gente que não comete o adultério físico, mas mentalmente, né? Mas comete o adultério mental. E uma hora nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre o pecado mental, porque tem pessoas também que acham que o pecado é só carnal. Não. Pecado ele abrange um monte de situação. Você peca por gesto, por olhar, por falar, por agir. Pensamento. Entendeu? Por pensamento. E pelas suas ações. Né? No pecado ele não é só físico, carnal, só ali no contato. Tem antes de chegar no contato. Coisa aí pra gente. Antes de chegar no contato, já aconteceu muitos outros antes. Ô, pastor, é o seguinte, a gente está chegando quase à finalização da mensagem, o pastor nem chegou na metade aí. Amém. A gente vai ter outra, essa aqui é a primeira parte, vai ter a segunda parte, a gente vai fazer aí, eu acredito que vamos lançar amanhã. Amém. Uma oportunidade amanhã, pastor, a gente vai ver o horário aí. Isso. E aí a gente vai fazer o podcast, e eu peço já aí que você esteja inscrevendo, deixando seu like, né? Se inscreva no canal para que possa receber notificações da hora que a gente for lançado o áudio, você vai receber a notificação, né? Deixa seu comentário, porque tem muitos assuntos, e você mandando os assuntos para nós aí, perguntas, o pastor, se eu não puder responder, o pastor vai responder, e se o pastor não souber, eu vou responder, vice-versa, né, pastor? Amém. Mas vamos dar continuidade. Nós não somos sabedor de tudo, mas a gente estamos aprendendo também, né? Então para nós resumirmos aqui, vamos falar um pouquinho de Samuel. Sim. Samuel é chamado nesse contexto de tragédia e ele não se contamina. Verdade. Né? Porque já que aqueles sacerdotes se profanaram, Deus sempre levanta outro, entendeu? Para vir fazer a obra dele. Por isso que quando as pessoas estão em profanação, ele dá tempo a pessoa se corrigir, mas quando a pessoa não se corrige, ele levanta outra pessoa. Assim como ele vai fazer. Saul se corrompe. E desagrada a Deus. Deus escolheu Samuel logo de jovem, de moço. Desde criança, porque a mãe de Samuel era estéril. A esposa de Eucana era estéril. E ela vivia em oração clamando por um filho. Que ter um filho naquela época era um orgulho para as mães. Né? A mulher que dava luz a um filho, ela era bem vista. Então, aí o que acontece? Aí ela ora. Inclusive, quando ela está orando, o próprio Eli vai encontrar com ela e pensa que ela está embriagada. Mas não, ela está orando, clamando ao Senhor. Aí Deus atende a ela, dando a Samuel, permitindo que ela engravide. Aí ela promete, assim, uma promessa, o voto com Deus. Aí ela prometeu a Samuel entregar ele para ser ensinado por Eli para servir ao Senhor. Glória a Deus. Ela queria ter o filho, mas ela tinha consciência que ele seria servo de Deus. Você vê que e ele vai crescer. Uma visão para frente, exato. Né? E ele vai crescer em meio à profanação desses meninos, dos filhos de Eli, que ele está no mesmo ambiente, só que ele é protegido porque ele tem o temor de Deus, e ele cresce. E a história de Samuel, aí o próprio livro que dá o seu nome, 1 Samuel, 2 Samuel, conta a história dele, que é algo tremendo e maravilhoso, aí para a gente ver os que têm o chamado de Deus e obedecem, e os que às vezes têm o chamado tudo na mão e profanam o final de cada um. Você vê como né? Então, eu quero estar aqui. Pastor, já estamos quase aí, falta 2 minutinhos para a gente terminar. Uhum. E, né, se resumir tudo aquilo que você falou, quer deixar alguma mensagem assim, para o final? Então, primeiramente agradecer pela oportunidade, e o resumo é isso. É que nós temos que ter temor a Deus, vigiar e orar. E ver o nosso comportamento fora da igreja, as pessoas que nós estamos andando, com quem estamos falando, porque se eu viver na profanação ou ficar do lado de quem é profano, eu posso me contaminar também. Samuel viveu ali no meio, mas não se deixou contaminar. Ele cresceu um menino íntegro a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então nós, para fazer a vontade de Deus neste mundo que estamos hoje, nós precisamos estar vigiando e orando o tempo todo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a tudo isso e que Deus abençoe a quem estiver ouvindo esse áudio e que possa ajudar alguém aí se autoavaliar na presença de Deus. E pensar, né, pastor, do que está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo bem. Tem que estar vigilante. Seja uma reflexão, tá?
porque essa mensagem é muito coerente daquilo que a gente muitas vezes está fazendo, porque Deus quer restituir a tua vida com o propósito de te levantar. Ele não quer ver você perder. Não, não. Não é verdade, tudo que Deus faz é para a gente se levantar. Amém. Então, as minhas palavras são essas também. Eu quero deixar aí que você deixe seu like, deixe aí seu comentário, né? Porque nós vamos fazer sempre aí uma transmissão aí para a glória de Deus e você será abençoado de uma maneira específica. De uma forma ou de outra, Deus vai em contra. Então, amém. Já o pastor Júlio Trindade e o pastor George, estamos felizes por esse momento único. E a gente preparou esse podcast aqui por áudio para que você seja edificado. Amém? Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.